Olá pessoal, hoje eu vou ensinar para vocês como se faz um risoto italiano. Os risotos italianos são bem fáceis de fazer, mas tem os truques. Então agora eu vou mostrar para vocês como que faz. Meu nome é Djalma, sou chefe de cozinha, minha especialidade é francesa, mas hoje eu vou ensinar para vocês a fazer um risoto italiano. Estamos aqui na cozinha do Seduc, onde eu ministro as aulas de chefe de cozinha. Então pessoal, para a gente fazer nosso risoto, a gente vai precisar de manteiga sem sal, cebola picada, arroz arbóreo, que é o arroz tipo italiano, contém bastante amido. E nosso risoto de hoje nós vamos fazer com fungo, que é o cogumelo aqui desidratado. Eu já hidratei ele previamente por 30 minutos em água morna. Nata, para deixar mais suave, e o parmesão para finalizar ele. Ok? Vamos lá para a receita, pessoal. Primeiro que a gente vai colocar é a manteiga para derreter. Minha panela já estava previamente aquecida, então a manteiga já derrete rapidamente. Deixa a manteiga derreter até ela sair os grumos brancos dela. Coloca um pouquinho de azeite para que ela não queime. Só um pouquinho de azeite. Deixa a manteiga derreter. Depois que ela estiver toda derretida, a gente vai colocar a cebola para fritar nessa manteiga. Ó, derreteu, cebola. Coloca a cebola para fritar. Já começa a sair um perfume aí de manteiga com cebola. Perfume bem gostoso. Esse risoto é muito fácil de fazer, porém tem seus segredos. Coloca a manteiga, derrete bem. Coloca a cebola para fritar. Depois da cebola estiver frita, nós vamos colocar o arroz arbóreo. Cebola frita, o arroz arbóreo. A quantidade de arroz é de 1 concha por pessoa, ok? 1 concha de arroz cru por pessoa. Não se lava o arroz arbóreo, ó. Eu simplesmente coloquei na cebola aqui junto e já comecei a fritar ele. Estou fritando ele um pouco, vou aumentar o fogo agora. E vou colocar o vinho branco para dar nosso perfume no nosso risoto. O vinho branco a gente precisa esperar ele evaporar para depois a gente começar a introduzir caldo na nossa receita. Então o caldo vocês podem usar caldo de frango, caldo de carne, caldo de legumes. A partir daí nós vamos contar os minutos. Porque o risoto italiano, para um bom italiano, 15 minutos já basta. É um arroz al dente, que eles falam. Mas para nós brasileiros aqui nós precisamos de pelo menos 20 a 22 minutos. Secou o vinho branco, nós começamos a introduzir agora o caldo. Vocês não podem parar de mexer para soltar todo o amido do nosso arroz, né? Nosso arroz arbóreo, para ele soltar todo o amido, a gente tem que ficar mexendo uns 20 minutos. São 20 a 22 minutos sem parar de mexer para o arroz cozinhar e soltar todo o amido. Nessa receita de hoje nós vamos fazer com fungo. O fungo nós só colocamos no final do preparo. Porque assim como o fungo e outros ingredientes, certo? O risoto, primeiro a gente faz o risoto à parmegiana, que é a base de todos os risotos, certo? Depois disso nós colocamos outras coisas. Por exemplo, hoje a gente vai fazer com fungo. Mas eu poderia fazer com limão siciliano também. Limão siciliano, mussarela de búfala, rúcula, tomate seco, risoto de abóbora com carne seca. Tudo isso vai no final. Primeiro a gente faz a base, que é o parmegiana, que seria apenas no final colocado a manteiga e o parmesão. No caso de hoje vai ser o fungo, então vou colocar a manteiga, o parmesão, o fungo e um pouquinho de nata para suavizar nosso risoto também, ok? Se vocês querem aprender uma dessas delícias aqui, vocês podem vir até o Seduc, nós temos o curso de chefe aqui, são 9 meses o curso de chefe, temos turma de manhã, tarde e noite, 2 vezes por semana ou apenas só no sábado, né? Um dia na semana, as 2 aulas no sábado apenas. Nosso arroz aqui já está cozinhando, já coloquei caldo 2 vezes, a gente vai mexendo ele sem parar
até ele soltar todo esse amido dele, até ele ficar translúcido. O nosso grão de arroz tem que ficar transparente, translúcido. Isso quer dizer que ele já está cozido. O processo é esse mesmo, não tem como você adiantar o processo. Tem que ficar mexendo, porque senão ele queima, ele gruda no fundo. Conforme o caldo vai secando, nós vamos colocando mais caldo. Quando você coloca a primeira vez o caldo, você já começa a marcar o tempo, que seria os nossos 20 até 22 minutos. Não existe só esse arroz arbóreo para fazer risoto. Existe arroz vignalone, existe carnaroli, são todos risotos grãos italianos. Mas o arbóreo é o grão de arroz mais simples que tem e o mais barato também que a gente encontra aqui no mercado. Por isso que aqui na América do Sul a gente faz mais com esse arroz arbóreo. E também porque ele é mais macio que os outros. Os outros demoram um pouco mais para chegar no tempo, na maciez que a gente precisa, né? Porque nós aqui na América do Sul, os brasileiros, comemos o arroz mais macio. Na Itália é al dente mesmo. Por que a gente mexe o risoto sem parar? Porque ele vai soltando o amido. O amido faz com que engrosse o nosso caldo que está aqui dentro. Se você parar de mexer, vai grudar no fundo e vai queimar o seu risoto. Por isso que a gente mexe sem parar. Então, pessoal, agora nosso risoto chegou no ponto que eu quero. Agora nós vamos temperar o risoto. Vou colocar um pouco de sal, pimenta moída na hora. E agora, para ele se tornar o risoto à parmegiana, nós colocamos o parmesão, por isso do nome, parmegiana, queijo parmesão ralado. Colocamos o queijo parmesão ralado, já está derretendo aqui, ó, já está ficando ele bem cremoso, nosso risoto. Aqui ele se tornou risoto à parmegiana. Essa é a base para qualquer risoto que vocês vão fazer em casa. Depois disso, vocês vão fazer um outro risoto. O risoto de hoje, diferente, poderia servir ele assim, mas vamos enriquecer ele mais um pouco. Vamos colocar o fungo agora. O fungo eu já piquei ele. Ó, já piquei o fungo. Estou adicionando o fungo. E um pouquinho da água que foi hidratado o fungo. E vai dar cor no nosso risoto. E agora eu vou suavizar com um pouquinho de nata. Nata fresca. Fresca. E voilá! Tá pronto o nosso risoto. Essa quantidade aqui de risoto serve 2 pessoas. Ou seja, eu coloquei 2 conchas, como eu falei no começo da gravação. 1 concha de arroz cru por pessoa. Aqui tem 2. E tá pronto o nosso risoto. Agora vamos para a finalização dele. Bom, para a gente finalizar nosso risoto, nós pegamos uma colher grande, colocamos uma boa quantidade de risoto no centro do prato. Fazemos como se fosse uma concha aqui no centro. E agora damos um tapa embaixo aqui para ele sentar, ó. Todo italiano faz isso quando vai servir um risoto, ó. Sentou o risoto. Vou colocar aqui um ramo de alecrim só para dar uma decoração. E voilá! Está pronto o nosso risoto. Espero que vocês tenham gostado da receita. Bem fácil, bem prático de fazer. Açúcar e gelo. Tá? Na França é feito sorbet com todos esses ingredientes, mais clara batida em neve. Mas, como estamos na praia, então a gente vai fazer uma versão mais rápida. Vamos lá. Quando você sonhar, né, mire a lua, né? Mire a lua, muito alto, sonhe alto. Caso você erre a lua, você estará entre as estrelas. Ótima definição isso, gente. Por quê? Sonhe alto. Caso você não consiga alcançar o seu sonho